Quais são os conhecimentos, os conteúdos e os assuntos a serem trabalhados da língua portuguesa no ensino fundamental? Você não sabe que informações são essas? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos falar sobre os conhecimentos, os assuntos e os conteúdos a serem trabalhados dentro do componente curricular da língua portuguesa, fazendo referência ao ensino fundamental, onde você vai conseguir entender quais são os conhecimentos, quais são os conteúdos e os assuntos que devem ser trabalhados. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor, competente, habilidoso e assim conseguir se desenvolver profissionalmente. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, seu colega, no grupo da escola, no grupo da universidade, no grupo da coordenação, para que assim a gente possa possibilitar ambiente de troca pedagógica. Te convido a deixar o seu like e vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico. Hoje nós iremos falar sobre como escolher os conteúdos escolares a serem trabalhados em sala de aula. Mais importante do que montar um plano de aula é também ter em mente quais são os conteúdos, as atividades que nós iremos colocar em prática dentro de sala de aula, assim também como as metodologias e as estratégias didáticas para alcançar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos queridos alunos. Tá certo? A gente já estudou um pouco da BNCC, entendendo ali de forma geral a BNCC, as habilidades, os campos de atuação, os eixos temáticos, os eixos integradores, que foi na nossa última videoaula, tá certo? Que a gente trabalhou esses conteúdos aqui. Te convido já a assistir esse conteúdo também, é só você vir aqui no canal, assim também como montar um plano de aula que a gente ensina passo a passo. Hoje nós vamos se aprofundar acerca dos conteúdos. Muitos professores se desesperam, né? Vai começar a trabalhar em sala de aula, não sabe nem qual conteúdo trabalhar, porque na faculdade ninguém ensina qual conteúdo a ser trabalhado. Você estuda para aprender e conseguir passar, mas para trabalhar você não te ensinam isso. Diante dessa problemática, eu estou trazendo esse conteúdo e vamos lá. Lembrando que esse conteúdo a gente está pautado pelo nosso plano de aula que a gente já construiu, que eu já disponibilizei as videoaulas para vocês, todo o conteúdo. São 3 videoaulas super completas, onde você vai conseguir montar um plano de aula passo a passo. Como muitas pessoas entraram em contato comigo através do Instagram, perguntando qual conteúdo escolher, como escolher um conteúdo, eu me vi mais do que na obrigação de ajudar você nesse processo de ensino-aprendizagem, ainda mais se você faz graduação EAD, tá no ensino remoto, precisando de ajuda, e bora pra cima, que o meu papel realmente é esse, ajudar você a se desenvolver enquanto profissional. Como a gente já entendeu o que é o campo de atuação, os eixos integradores, as práticas de linguagem, o objeto de conhecimento, o nosso gênero textual, a nossa habilidade, o que resta agora é a gente escolher a nossa atividade, porque eu estou partindo do pressuposto que você já sabe o que é competência geral e o que é competência geral da área de linguagem, juntamente com as competências da língua portuguesa propriamente dita, né? Que é as competências específicas. Você não sabe? Não precisa se preocupar, aqui no canal também tem esse conteúdo. A gente já definiu nossos objetivos também dentro do plano de aula, agora nós iremos falar sobre o quê? Sobre a atividade que nós iremos trabalhar. Na situação problema desse plano de aula, a gente não utilizou nenhum livro didático. A gente fez um plano de aula, a gente escolheu a nossa atividade e a partir dessa atividade a gente trabalhou em sala de aula. Ah, professor, mas quer dizer que eu posso utilizar um livro didático? Não só pode, como você vai precisar utilizar o livro didático. Tá certo? Porque o livro didático é o material que o governo federal, a nível estadual, a nível municipal, vai disponibilizar nas escolas públicas para que a gente possa trabalhar em sala de aula. Nas escolas particulares é uma outra realidade, é compra de livro. A nível de escola pública é disponibilizado de graça. Tanto a nível de Constituição Federal como a própria LDB, o aluno tem direito a acesso à educação. E esse acesso quer dizer permanência também. E para ele permanecer estudando, ele precisa do material didático. Então a gente vai partir do nosso material didático dentro desse conteúdo, dentro dessa videoaula.
Quando a gente vem falar sobre a escolha do material didático, dos assuntos que nós iremos trabalhar, a gente temos hoje uma nova pegada. Que pegada é essa? Que didática é essa? Trabalhar por áreas de conhecimento. Trabalhar por áreas de conhecimento não quer dizer que nós iremos trabalhar com conhecimentos divididos, caixinhas de conhecimento que muito antigamente se falava bastante sobre isso. Hoje nós trabalhamos de forma integral, de forma interdisciplinar. Aí quando a gente entra no conceito de interdisciplinar, a gente fala de multidisciplinar, transdisciplinar, que a gente precisa alcançar, abarcar todos esses conhecimentos. Então vamos lá. Primeiro, língua portuguesa está dentro da área de linguagens. Por estar dentro da área de linguagens, nós também temos artes, educação física. E o ensino da língua inglesa, que não cabe aqui em relação ao ensino fundamental nos iniciais, mas o português, a arte e a educação física. Dentro desse contexto, essas disciplinas elas vão o quê? Elas vão estar sempre em contato, porque nós vamos falar da área de linguagens. Quando a gente fala de português, a gente fala de textos, seja ele com informações verbais ou não verbais. Quando a gente entra na educação física, a gente fala da cultura corporal de movimento. Quando a gente fala de arte, a gente fala da expressão artística. Mas em todo esse contexto, a gente fala de linguagem. E quando a gente entra no conceito de linguagem, esses conhecimentos eles vão se interligar. Quando esse conhecimento passa para as ciências, a gente vai o quê? Multidisciplinar. E quando tudo vem submergir, vem tudo convergir em relação à aprendizagem, a gente fala de transdisciplinaridade. Aí você vai me perguntar, mas professor, como é que eu vou escolher os conteúdos? Como é que eu vou escolher os assuntos que eu preciso trabalhar em sala de aula? A informação que eu vou te passar serve para você que trabalha na escola pública, na escola particular, ou para você que quer começar a dar aula de reforço, quer abrir seu próprio negócio, quer uma renda extra, serve para você também. Primeiro, quando a gente vem falar da educação, os conteúdos escolares, eles são divididos em plano anual, plano semestral, plano bimestral, plano mensal e o plano semanal, que a gente entra no conceito do plano de aula, que eu botei aqui plano anual, mas é plano de aula. O que acontece? Para a gente ter êxito no sistema educacional, a gente precisa quebrar o conhecimento, dividir o conhecimento. Como é que funciona? Se eu tenho 200 horas aulas a cumprir em um ano letivo, eu preciso entender que o meu total de aulas que eu vou precisar dar tem que cumprir todo o conteúdo programado dentro da educação. Para a gente fazer o nosso plano anual, para a gente fazer todo esse amparato pedagógico aqui, a gente tem que se atentar ao PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, ao currículo também, juntamente com as normas educacionais, como a BNCC, os PCNs, os DCRs e por aí vai. Mas o que você precisa se ater? Ao livro didático. Os conteúdos e assuntos escolares eles estão primeiro no livro didático, por quê? Porque a gente precisa seguir uma sequência pedagógica. Professor, mas é muito lógico que você está dizendo isso. Mas às vezes essa informação não fica tão clara. Por quê? Porque a partir do livro didático, que tem vários autores, tem várias editoras, que a gente vai saber o que a gente precisa trabalhar passo a passo, juntamente com os materiais didáticos extra que a gente vai disponibilizar, como filme, podcasts, vídeos, paródias e por aí vai. E a produção de material didático que nós mesmos professores podemos produzir e assim incorporar em sala de aula. Tenha claro o seguinte, fica um pouco mais complicado para quem é da educação física porque não tem tantos livros disponíveis, né? Tá aparecendo mais livros da educação física, mas não é tão simples de serem achados. Se eu não me engano, a editora Saraiva tem alguns livros da educação física, não me lembro com muita perfeição, mas tem alguns livros disponíveis para a educação física, mas não são tão fáceis de ser acesso. Mas, quando a gente vem falar dos demais componentes curriculares, você precisa seguir o seu livro didático. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu sou novo na escola, o que eu faço? Se você é um professor substituto, ou você vai iniciar uma escola, primeiro você vai ter que ter acesso ao PPP, ao currículo que tem ali na escola. Para quê? Para você identificar o que tem que ser trabalhado, como trabalhado e onde é que está, qual é o momento que você está precisando dar aula ali. Acontece que às vezes a gente vai substituir um outro professor, quando você trabalha com um professor substituto, e você não sabe o que trabalhar, porque você vai substituir um professor, e o professor lhe passou algumas dicas, algumas informações,
mas você não tem clareza daquela informação. Você pode utilizar de duas estratégias. Primeiro, você chega em sala de aula, pergunta aos alunos como está andando o conhecimento, em qual parte do conhecimento eles estão trabalhando, se eles estão falando de gramática, se estão falando de geologia, se estão falando de modernidade, e esses nos demais componentes curriculares. Depois que você tem essa linkagem, você inicia a aula a partir da última aula. Ou você pode solicitar à escola, seja particular ou seja pública, o plano de aula do professor. Porque o plano anual, o plano de aula, assim também como as demais informações ficam na escola. Todo início de ano letivo é construído um novo plano anual, um novo plano semestral, bimestral, mensal, para que fique na sala de aula. Aí você vai me perguntar, então tem que fazer tudo isso aqui, professor? Não. Eu quebrei essa informação para ficar claro para você. Mas normalmente o plano anual é porque alcança o ano todo. Normalmente são 10 a 9 meses. Alcança todas essas informações. Se eu tenho 10 meses para trabalhar, eu entendo que 5,5 é o quê? Meu plano semestral. Se eu tenho dividido 5,5 como plano semestral, meu plano bimestral vai ser 2 meses e meio. Isso dando um exemplo para você, que às vezes não acontece esse cálculo perfeito. E o plano mensal porque eu tenho que alcançar todo mês esse objetivo. É como se a gente tivesse metas. Professor, entendi, mas cadê o livro didático? Eu vou te mostrar um site online agora onde você pode colher todas essas informações. Primeiro você vai ter que vir aqui no Google, você vai baixar a sua BNCC, quando você clica aqui nesse site, você vai abrir outro site aqui, que está carregando um pouquinho, vai demorar. Pronto, depois que você entra nesse outro site aqui, que é o site do Mac, você vem aqui embaixo, ó, BNCC em PDF, e baixa a sua BNCC. Pronto, baixei a BNCC. O que é a BNCC? É o documento norteador de toda a educação básica. Então você tem que ter a BNCC. Isso aqui é o livro que você vai levar até vir uma nova reforma, não sei. É o livro que vai nortear todo o seu processo pedagógico. E a partir da BNCC que a gente vai fazer todo o nosso trabalho pedagógico. Por exemplo, o plano de aula que a gente montou, ele é todo pautado pela BNCC. Só que a BNCC, ela estabelece para nós professores habilidades e competências a serem desenvolvidas no final da etapa de ensino. Só que a BNCC, ela não nos entrega atividades para serem trabalhadas, mas as habilidades. Aí a pergunta é, como eu vou desenvolver a habilidade número 3 da língua portuguesa do 3º ao 5º ano, que é identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global? Se eu lendo, olha para cá, ó, presta atenção. Se eu pegar somente essa informação que eu estou grifando para você, vou colocar até em negrito, o que acontece? Nós temos um objetivo. Ah, professor, quer dizer que objetivo e habilidade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas eles têm o mesmo sentido. O objetivo que a gente trabalhava há um tempo atrás nos nossos planos de aula era o quê? Era aquele propósito que nós precisávamos fazer dentro da sala de aula para que o aluno possa saber, adquirir aquela capacidade e assim alcançar o sucesso pedagógico. Quero saber ser, saber fazer, levar... Aí a gente entra até todo naqueles conceitos, atitudinal, procedimental, conceitual. Então, dessa forma, a BNCC, ela trouxe somente o quê? As habilidades para a gente trabalhar, as competências para a gente trabalhar. Aí a gente dá um nó na nossa cabeça, por quê? Porque a gente não sabe quais conteúdos a serem trabalhados. Aí a gente fica querendo criar conhecimentos da nossa cabeça, o que não é errado, tá certo? Conhecimentos que a gente precisa criar, não é errado. A educação está entrando num processo de modernidade, a gente está crescendo, os professores estão ficando cada vez mais criativos, e os professores modernos, né? Os professores tradicionais, eles permanecem nas escolas, permanecem nas faculdades. Enfim, não é a discussão que eu quero levar no vídeo. Mas, se você planeja utilizar de metodologias ativas, de estratégias, de metodologias que realmente vão efetivar o seu conteúdo, você pode utilizar materiais cada vez mais atuais. No caso, é o que eu vou mostrar para você. Primeiro eu vou mostrar para você o site do eDocente, né, que fala do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático. E são livros, o quê? De graça. E tem livros para todos os componentes curriculares, excedendo a educação física, que é um pouco mais complicado de ser encontrado, né? Complicado, mas o conselho tem que entrar em ação, tem que brigar mais pela categoria, né? Enfim, quando você chegar aqui no site, que está demorando um pouquinho, você vai clicar aqui, ó, PNLD 2019, anos iniciais do ensino fundamental. Após você clicar, depois que você clica, você é direcionado para essa página. Chegou nessa página, o que você vai fazer?
você vai vir aqui, ó, filtrar por componente curricular. Quando você clicar, vai abrir aqui todos os componentes curriculares. No caso, a gente está falando de língua portuguesa. Clicou em língua portuguesa. Aí vai abrir vários livros. Para primeiro, para segundo, para terceiro, para quarto e quinto ano. No caso, eu escolhi para o quinto ano, que é o de acordo com o plano de aula que a gente já montou. Aí você vem, aí você clica aqui, ó, ver obra. Depois que você vê a obra, você vai fazer download e tá aqui o livro para você. Que a gente vai utilizar ele como modelo para esse vídeo. Peguei e abri aqui o livro dentro do meu PC. Então vamos lá. Como é manual do professor, tem algumas informações extra que vai facilitar o teu processo de ensino. Tá certo? Aí tem um sumário, tem todas as informações e tem muitas informações aqui que vêm favorecer o nosso trabalho pedagógico, facilitando a nossa compreensão, o que trabalhar, como trabalhar. E eu gosto muito dos livros da Saraiva, por quê? Porque eles trazem um detalhamento bem claro, bem objetivo, sobre o que fazer, como fazer, em qual momento fazer. Possui a sequência didática, possui outras linguagens, é muito conhecimento. Então eu vou apresentar para você aqui, por exemplo, tem algumas informações que elas são muito boas, facilitam demais o nosso fazer pedagógico, porque, ó, quadro geral da coleção, aí fala, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Introdução, 8 unidades. Se eu tenho que trabalhar 8 unidades em um ano, eu percebo o quê? 4 no primeiro semestre, 4 no segundo. Aí fica 2 para o primeiro bimestre, 2 para o segundo bimestre, 2 para o terceiro bimestre e 2 para o quarto bimestre. Eu tenho praticamente um plano de aula pronto. Um plano anual, não plano de aula, plano anual pronto. Se eu já tenho essa sequência, eu preciso trabalhar. Aí dentro das unidades temáticas, tem quais são os gêneros. Aí tem poema, tem crônica, tem texto informativo, artigo de opinião, reportagem e por aí vai. É muito conhecimento, é muito detalhado essas informações. Aí dentro do poema, fala o nome do texto, fala sobre a prática da oralidade, que a gente vai trabalhar, que é tudo bem detalhado. Essas informações é só pegar e colocar no plano de aula. Pegou, colocou no plano de aula. Ah, professor, mas eu pensava que o plano de aula nós precisávamos criar todas as atividades. Não, no plano de aula que você vai construir, você pode utilizar como recurso, como a sua fonte de pesquisa, o livro didático. Você pode utilizar também alguns vídeos do YouTube e você inclusive pode criar essas atividades. Mas quando você tem um livro didático pautado ali, fica mais claro, mais fácil, mais objetivo de você fazer todo o seu planejamento. Ó, atividades práticas, anexo 1, tudo no livro didático. Aí vem aqui falar sobre as habilidades. Olha como fica detalhado essas informações. Fica bem mais claro, bem mais objetivo do que a própria BNCC. Porque a BNCC é um documento muito grande, é muitas informações, não é tão simples de ser entendida. Aí campo de atuação, todos. Objeto de conhecimento, a morfologia. Aí tá aqui a habilidade para ser trabalhada. Olha como é rica essas informações. Ah, professor, então quer dizer que nesse livro eu consigo ter todas essas informações? Nesse livro e nos livros cada vez que são criados mais recentes, livros mais atuais, e por isso que eu gosto muito dos livros da Saraiva. Quando a gente chega no livro do aluno, ó, livro do aluno, a gente vai colhendo mais informações. Diminui só um pouquinho para você ver. Ó. Por exemplo, ó, na unidade número 1 nós temos o poema. Ah, professor, eu quero trabalhar poema em sala de aula, mas eu não sei o que trabalhar. Aqui, ó. A leitura do caso do poema que é Voo, Ney Ribeiro, a interpretação de texto, compreensão de texto, declaração jogral, linguagem e construção do texto, prática da oralidade. Olha aqui, todo o conteúdo que a gente precisa trabalhar está aqui pronto. Precisa só colocar em prática. E é um livro de graça. É só você vir aqui no site, esse site que eu falei para você, ó. Edodocente, PNLD e construir. Ah, professor, mas é do ano 2019. Não importa, é um conteúdo. Claro que com o decorrer dos anos a gente vai se aperfeiçoando, vai incorporando novas atividades, incorporando novas metodologias, a gente vai criando também novas tecnologias, novas metodologias, criando novas tecnologias também, e assim favorecendo a aprendizagem dos nossos alunos. E o mais incrível desses livros, né, no caso do livro da Saraiva, que eu gosto, é porque ele já deixa claro aqui as habilidades, os objetivos a serem trabalhados. Ó, os objetivos, ó, conhecer o gênero poema, localizar informações pontuais do texto,
inferir informações implícitas. Isso aqui são os objetivos. Aí você vai me perguntar, professor, mas ela está deixando claro só os objetivos. Olha as habilidades aqui, tudo pronto, ó. Ctrl C, Ctrl V. Professor, mas é errado utilizar essas informações. Pessoal, não é errado utilizar informação de livro didático. O livro didático foi feito para isso. Então você pega essas informações, coloca no seu plano de aula, incorpora, faz com que o seu plano de aula tenha metodologias ativas, estratégias ativas, incorpora também nele contação de história, trabalho em equipe, música, paródia, seminário, apresentações individuais, apresentações em duplas, em trio, utiliza recursos dançantes também, que assim vai fazer com que os nossos alunos venham alcançar cada vez mais conhecimentos. E como eu falei para vocês, no meu plano de aula, eu não utilizei o livro didático. Por quê? Porque eu fiz uma contação de história. Eu utilizei aqui, ó, o gênero quê? Eu utilizei o gênero textual quê? Um conto e o Pinóquio. Como eu utilizei o conto, automaticamente eu escolho o quê? Eu escolho o campo de atuação, campo artístico literário. E é assim, professor. Eu mostrei para vocês na última aula que as perguntas-chaves, quando a gente vem escolher o gênero, também nós iremos escolher o quê? O campo de atuação. Por quê? Por que acontece esse processo? Porque quando você escolhe o campo de atuação, possivelmente você já escolhe o gênero textual, né? O campo de atuação orienta o gênero a ser escolhido, assim como o gênero decide qual campo de atuação escolher. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com um poema, eu iria trabalhar com o quê? Qual campo de atuação eu iria escolher? Eu iria escolher também o campo artístico literário. Então, se eu quero trabalhar com um poema, e no meu livro didático eu já tenho um poema, que aqui no caso do poema é o poema alguma coisa Ribeiro, que me faltou aqui a palavra, deve estar aqui para baixo, o poema Ribeiro. O que eu preciso fazer? Preciso colocar em prática. Está aqui o voo Ribeiro. Preciso colocar em prática. E como é que eu coloco em prática? Eu pego o material didático, eu estudo o material didático, eu me aprofundo e assim eu coloco em prática todas essas informações. Lembrando que, para você escolher o material didático, para você escolher os assuntos a serem trabalhados, primeiro, precisam ser respaldados pela BNCC. Escolha os livros que estão de acordo com a BNCC. Por exemplo, os livros da editora Saraiva, você está vendo aqui que são livros reconhecidos pela BNCC, estão todos alinhados com a BNCC. Olha aqui todas as habilidades a serem trabalhadas e muitas mais outras habilidades que você pode adicionar, que você pode incorporar, pode modificar, pode alterar, pode colocar de acordo com a sua realidade profissional. Então, para você escolher o seu material didático, se apresse em relação a ter as informações da BNCC. Segundo, ao plano anual da sua escola, você precisa fazer o plano anual. E dentro do plano anual, a gente vai quebrando ele em semestre, em bimestre, em mensal, até chegar ao semanal e assim o plano de aula diário. E a partir do livro didático que você vai fazer o seu material didático, vai colocar em prática todas as suas informações intelectuais, as informações escolares, materiais didáticos você vai mesmo incorporar, seja a nível de metodologias ativas, a metodologias ou estratégias de ensino e a produção em materiais didáticos. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, nos comentários deixa suas perguntas e dúvidas. Até o próximo vídeo e valeu!